Olá! O sentimento de culpa é uma das emoções cuja frequência é muito baixa. É uma das mais baixas dentro da escala de emoções de David Hawkins. David Hawkins foi um cientista desses que sai do quadrado, né, do pensamento cartesiano linear. Ele conseguiu provar que as emoções possuem frequências. E conforme as emoções mais baixas e densas, como sentimento de vergonha, culpa, raiva, tristeza, são emoções baixas, que possuem frequências abaixo de 100 Hz. Essas frequências abaixo de 100 Hz, elas te colocam em conexão com frequências ligadas a doenças, as mais variadas possível. Eu sempre digo no meu canal que as doenças elas começam a nível mental, é o pensamento que você alimenta. Você não pode escolher o pensamento que lhe chega, mas você pode escolher aquele que você deseja alimentar. Você não tem como ingerir sobre emoções que lhe chegam. Nós, como espiritualistas que também somos, sabemos que muitas das emoções e sentimentos que nos chegam não são nossos. Nós atraímos por frequência. Correto? Nós também podemos repelir essas emoções e existem técnicas que eu ensino. Da mesma forma, a questão energética. Por eletromagnetismo, assim como tudo no universo é movido por energias e frequências eletromagnéticas, nós atraímos e repelimos pessoas e situações conforme a nossa frequência. Existe uma coisa chamada ressonância. Quando você se encontra numa frequência de amor, você tende a atrair situações ligadas a esta frequência. Quando você está numa frequência de culpa, por exemplo, você tende a atrair situações ligadas à culpa. Pessoas que vão estar sempre emanando situações de culpa, de julgamento. E, eventualmente, você acaba também julgando. Então, você fica vibrando nessa frequência de culpa, né? Quem é culpado? E quando você sai dessa frequência de culpa e eleva a sua frequência, qualquer tipo de julgamento, ou mesmo de auto-julgamento, ele perde a força. Vem um pensamento, olha, errei. Tá, tudo bem, errei, então vou procurar acertar. Se eu tiver que pedir desculpa, eu vou lá e peço desculpa. Não sinto vergonha de pedir desculpa àquela pessoa. Pô, desculpa aí, errei. Tá certo? E bola pra frente. Mas não. A pessoa fica retraída, ela se sente culpada, ela sabe que errou, né? Se errou, vamos consertar, né? Mas não, ela prefere ficar retraída porque ela tem vergonha de demonstrar que errou. Ela não assume o seu erro, ela não pede desculpa e o que é pior de tudo, ela nem sequer se dá conta da importância dela se perdoar. E quando isto acontece, quando você esquece que você precisa se perdoar, você carrega esse sentimento de culpa consigo. E ao carregar esse sentimento de culpa, você começa a acarretar uma série de prejuízos que começa no metafísico, tá? Que é o que nós estamos falando aqui agora. Isso começa a afetar por frequência, a atingir as nossas células. Eu já expliquei aqui no canal que existem estudos científicos comprovando que nossas células, nosso corpo é formado por mais de 70% de água. E a água é o elemento mais suscetível à influência. A energia que você coloca num copo d'água tem uma influência fantástica. Tá certo? Então, se você tiver com uma frequência, se você estiver vibrando uma energia muito ruim, não beba água. Espera passar esse momento, tá? A não ser que alguém, né, imante essa água com uma energia positiva e te dê para beber. Aí sim, essa água vai lhe fazer um efeito positivo. Então procura voltar ao seu equilíbrio, aí sim, você pode até abençoar esta água,
Tá? Existem técnicas, mas o simples fato de você dizer eu abençoo esta água, e você diz gratidão universo, gratidão espírito da água por estar matando a minha sede, você bebe esta água, ela te traz um benefício. Isto é comprovado, gente, isso não tem nada a ver com crença. Existe um estudo feito por um cientista japonês com águas. Ele pegou águas de diversas regiões e fez um estudo e verificou a formação molecular dos cristais que eram formados por essas águas, né, dependendo do ambiente de onde elas foram coletadas. Ele também, para tirar uma conclusão mais precisa, ele colocou águas em recipientes, né, 3 recipientes, né, uma à esquerda, outra no centro, outra à direita. A primeira água, ele chegava para ela e dizia tudo que não presta para aquela água, que ele odiava. Ele começou a emanar uma série de palavras e emoções, né, para aquela água ruim. Para a água do meio, ele passava direto, ignorava. Para a terceira água, ele começou a emanar pensamentos, emoções e sentimentos de amor, de carinho, de saúde, tudo de bom que ele poderia emanar. E depois de um certo tempo, ele foi verificar, né, a qualidade dessas águas. A primeira água estava não só apodrecida, como cheia de germes. A segunda água, ela estava lodosa, mas sem muitos germes, com apodrecimento normal e natural do tempo. A terceira água se encontrava em perfeito estado de potabilidade, podendo ser bebida, inclusive. Então, né, e ele foi analisar os cristais dessa água, verificou que os cristais da primeira água as moléculas da primeira água formavam cristais totalmente deformados. Os cristais do segundo copo, do segundo frasco, melhor dizendo, né, cristais mais ou menos em estado, né, normal, tá? E a terceira água observou formação de cristais fantásticos, uma verdadeira obra-prima da natureza, eram os cristais formados pelas moléculas da terceira água. E isto traz agora para o nosso corpo. Nosso corpo, nossas células são suscetíveis, elas são formadas por água, em sua grande parte, o nosso corpo como um todo. Então, não só as células do corpo, como inclusive todo, né, a microbiota de que compõe o nosso corpo, né, que representa 3/4 da vida que forma este corpo físico, é formado por microbiota que não estão diretamente relacionados ao nosso corpo físico. Ou seja, a parte física que corresponde a nós é apenas 1/4. E desse 1/4, 70% ou mais é formado por água. Então, gente, é fundamental entender que, na verdade, nós somos muito mais energia, né, do que matéria. E o que nós estamos vendo, né, na verdade, é mais uma materialização, né, uma condensação de alguma energia. E eu pergunto, qual a qualidade da sua energia? Qual a frequência da sua energia? As frequências baixas, como eu citei, a culpa, é uma frequência muito densa. Sentimento de culpa, eventualmente por culpas que você nem deveria considerar como culpa. Às vezes você se sente culpado de algo que você nem é culpado, você nem fez ou nem foi o verdadeiro autor daquela situação. Você foi levado ou induzido a cometer um ato que não lhe condiz por questão de frequência. Eventualmente você estava sob alguma influência mental, psíquica, eu não digo nem endemoniado, né? Como se diz, né? Mas às vezes você foi induzido a cometer um ato. Como aconteceu na fraudemia, quantos fizeram isso induzidos? Por quê? Porque não se deram o trabalho de pesquisar. Eu pesquisei, mas muita gente não foi fazer a pesquisa do que significava aquilo, se aquilo realmente era benéfico ou não à saúde.
A pessoa simplesmente foi lá e achou e acreditou. Tudo bem, não se condene e não se culpe por isto. Para você se libertar de culpa, e a culpa, veja bem, ela causa prejuízos muito sérios dentro do organismo. Se ela tem uma afinidade, se você, a sua frequência vibratória, cria uma afinidade dessa culpa com a raiva, você vai ter prejuízo no seu fígado. Com a ira, por exemplo, a raiva, você vai ter prejuízos, né, no seu fígado. Se essa culpa ela vem carregada de tristeza, né, ela pode afetar o seu pulmão, ela pode afetar o seu coração. Se ela vem carregada de excessiva preocupação, você pode vir a ter um AVC, um problema neurocerebral grave. Se é uma culpa que você rejeita, às vezes até enxergar, dentre outros objetivos, ela pode afetar a sua visão. Se é algo que você ouviu de alguém te culpando de algo que você não se sente culpado, ou que você mesmo se sentindo culpado, aquilo entrou dentro de você não muito bem, você pode vir a ter problemas auditivos, otite, ou problemas auditivos sérios. Se você se sentiu culpado ao comer algo, sabe? Por vários motivos, aquilo vai, ou alguém, né? Ou você falou algo que você mesmo não queria falar, ou você deixou de responder a alguém que estava te julgando, porque veja bem, nem sempre o silêncio é o mais sábio de todos. O silêncio ele é mais sábio quando não há motivos para falar. Então, se alguém está te culpando e aquilo não está te atingindo, é melhor manter-se em silêncio. Você conseguiu manter-se, né, fechado a ponto daquilo não te atingir, aquilo não te atingiu. Aquilo foi transmutado, foi, né, transformada aquela impressão. Mas se você não conseguiu transformar aquela impressão, aquilo entrou dentro de você, você tem que botar isso para fora. Você tem que espirrar, né? Você tem que... Uau, não, isso não me pertence. Toma de volta esse presente, isso não é meu. Então você tem que se defender eventualmente. Não fica calado. É tão grave falar quando se deve calar, quanto calar quando se deve falar. Então, eventualmente, aquilo pode gerar problemas, né, em todo o seu aparelho digestivo, que vai desde a boca até o ânus. Vários problemas de ordem gastrointestinal, problemas de ordem digestiva como um todo. São os mais variados possíveis, depende de como você pegou esse problema. Então, veja bem, libertar-se desse sentimento de culpa é fundamental para que você não absorva, para que você não, né, somatize isto em forma de doença no seu corpo. Perdão. Você tem dificuldade de perdoar ou de se perdoar. Tá certo? Você pode ter problemas graves nos seus rins. E as doenças são as mais variadas possível, relacionadas, veja, a um único sentimento: culpa. Esse sentimento, ele muitas das vezes, em algumas pessoas, ele é ocultado. É o que nós chamamos de máscaras do ego. O ego, ele cria máscaras para poder ocultar-se. Tá? Ele não quer que ninguém veja que ele se sentiu culpado. Ainda tem isso, né? Porque entra a vaidade na coisa. Nós temos 9 matrizes do eu inferior. São os 7 pecados capitais, mais a mentira e o medo. Tá? E aí vem o medo, que pode acarretar as consequências disto. Então não quero que ninguém descubra, que ninguém saiba. O mais triste de tudo, o mais lamentável de tudo é quando nós queremos esconder isso de nós mesmos. A culpa, ela precisa ser enfrentada. Eu vou ensinar aqui o mudra. O mudra, o que são mudras? São gestos
feitos com as mãos, ensinadas pelos antigos atarvãs, os gurus ayurvedas, dos antigos Vedas, os gurus indianos, tá? Isto é uma prática milenar na antiga Índia. Os mudras, eles não só se relacionam com os meridianos do corpo, como eles têm a capacidade de transmitir informações gestuais para o universo. Quando você faz determinados movimentos, determinados hábitos, quando você vira o pescoço para a direita, para a esquerda, quando você coloca a palma da mão para cima ou para baixo, tudo isto para o universo tem significado. E o mudra que eu vou ensinar para vocês hoje é um mudra que tem a capacidade de te libertar de culpas, conscientes ou inconscientes. Eventualmente, ele pode ativar em você a consciência da culpa que você carrega. E isso é fantástico, porque quando você toma consciência disso, você tem a oportunidade de refletir sobre isso e eliminar esta culpa de si. Se você precisa de uma ajuda, de um terapeuta, eu estou aqui para auxiliá-lo ou auxiliar neste processo. E logo depois, o que nós fazemos, Douglas? Eu tive um problema que já atingiu o meu corpo físico. Eu tenho um problema de fígado, eu tenho um problema... Nós trabalhamos com plantas medicinais. Eu, como terapeuta holístico, eu lido com a fitoterapia, com a cromoterapia e a aromaterapia. Eventualmente óleos essenciais. Mas as plantas medicinais, comprovadas cientificamente, tá, gente? Elas são muito eficazes e evita que você intoxique ainda mais o teu corpo físico, que é um outro causador de problemas sérios de saúde. Vamos ao mudra? Da seguinte forma, você pega essa palma da mão, coloca esta mão sobre esta palma da mão, né? Desta mesma forma que você está aqui, você leva para essa região, né? Aqui, ó. Esta região que fica entre o plexo solar e o coração, exatamente entre um e outro. Coloca esta palma da mão nesta posição, né? Com a coluna ereta, você pode sentar na forma egípcia, que é como eu estou sentado, com as duas plantas dos pés sobre o solo, como você também pode utilizar a posição de lótus, ok? E você também pode se colocar na posição de joelhos, correto? É uma posição também muito auspiciosa para a prática deste mudra, porque ele te dá também, né, a simbologia da humildade, de que eu me prostro diante de mim mesmo, a fim de reconhecer, e do próprio universo, a fim de reconhecer caso exista alguma culpa que precisa ser transmutada. Então você fica nessa posição, né, que eu citei, né, entre o coração, a região do cárdia, e a região do plexo solar, no centro aqui do corpo. Fecha seus olhos, respira fundo. Este mudra, ele pode ser praticado durante 5 minutos. Correto? Procure se desligar de tudo que está ao seu redor e concentre-se exclusivamente na sua respiração, visualizando-se nesta posição em completo silêncio, deixando que o teu corpo, que é o inconsciente, e o universo, que é o akasha, lhe traga a resposta, né? E, consequentemente, a cura para este sentimento de culpa. Ok? Se você gostou, me ajude
continuar fazendo vídeos como este, compartilhando com seus amigos e amigas. E eu gostaria de pedir também que você deixasse comentários abaixo do vídeo, nem que seja um gostei, ou até mesmo em forma de perguntas. Eu terei o maior prazer em respondê-lo, ok? Shalom, Namastê.